Avante roladores! Aqui no RPG de quinta, vamos tentar ser rápidos porque já nos atrasamos demais. E se tem uma coisa que Rico faz é atrasar. Estou aqui rodeado deles. Então vou começar chamando os jogadores dessa mesa. Eles, homens de garbo, elegância, poder aquisitivo, nobres, bacharéis, engenheiros, médicos. E vamos agora começar com o primeiro deles, o homem que ao se formar receberá a chave do seu triplex, Matheus. E aí galera, eu sou o Matheus, jogarei com o Sonrion, que é um humano, misto com o Duskwalker, que é um... Misto? Ele vem com queijo e presunto no... É o heritage dele, é o Duskwalker da classe Bardo. E estarei aqui jogando com o Sonrion na esperança de não me deparar com a minha história, que na última vez que ela apareceu tentou me matar. Beleza, o próximo é ele, o homem que se formou na escolinha de soltar raio pela mão, Adson. Hadouken? Não sei. Tu não é eletrotécnico, pô? A técnica de soltar eletricidade. É o Palpatine. É de Raiden, né? Bom, estarei jogando com Illustrious Deu, uma possível clériga. Hoje eu já nem sei mais o que esses personagens é, quem são, com quem eu ando. Não tem aquele velho ditado, diz quem tu és. Não, diz com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Faz o menor sentido. Mas tô aí acompanhando esse grupo, vendo o que é que vai dar, dando aquela força do aquele bom e velho suporte. E meu cubo macho tá cheirando a White Lube. Como é que é? Opa! É porque tem o lubrificante certo pro cubo mágico. Só que ele tava só com o White Lube perto. Eu fui botar e agora ele tá com cheiro. Ah, tá. E o White Lube. E a classificação identificativa da mesa aumentou para 18. Instantaneamente. Mas 2 sessões que aumentou para 18. E falando de maior de 18 até maior de 60, mas que continua caçando seres humanos por esporte, JP. E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar com o Caçador de Humanos, não quer dizer o Zamanak Anzer, que é um Flat, né? Chrono Skimmer e lutador. Ele tá aqui na party quebrando planos e destruindo realidades, só que a pior realidade que ele destrói é a dele mesmo. Como o jogador mesmo. E é isso aí. Só torrando dinheiro e o próximo é ele que junto comigo vai separar um cativeiro para todos os nossos coleguinhas. Lucas. E aí galera, eu vou continuar jogando com Guang Feng, taumaturgo, o ocultista da mesa. E como dizia um sábio, tamanho na atividade. Uma influência. Beleza, e por último, o homem que vai se reapresentar. Dessa vez, sabe-se lá o que ele é, como ele é e se dedos ele tem. Jonatas. E aí, pessoal, eu sou o Jonatas, eu também tenho as mesmas dúvidas, mas as respostas que tem é que eu sou um autômato, chamo Valdeixan, e eu sou um inventor de baixa estatura, e tenho um Minion, que é maior E o teu nome nunca fez tanto sentido, porque tu é o Jonatas da nova geração, e agora tu é o Valdez geração 2, né? Que vem com uma câmerazinha melhor, tem 2 chips. E também é um otaku, né? O boneco dele, Valdez Chan. Não, Chan é... Mas o ponto fraco do Rico é a criatividade, eu descobri isso hoje. Ainda bem que o cara tem o nome primeiro é espanhol e o sobrenome é chinês. Agora faz sentido. Agora eu tô de tudo. É Paraguai com a China, né? Cosmopolita, né? Jack Chan. Paraguai. Mas assim, o nome dele original não é Jack. Ô Adson, toca o áudio aí do... Como é aquele... É do Senpai? Não, velho. Toca isso só não, velho. Eu não consegui localizar ele. Eu leio Valdez. Tem que dar sai. Só lê assim o nome dele.
Enfim, vamos retomar aqui este cabaré Jesus! que a gente chama de mesa de RPG, essa sessão aqui do Arcontes de Terai, o Planesbane, Arcontes de Terai, esses servidores públicos que estão aqui mais para criar problemas do que solucionar os problemas que eles mesmos criam, ou correr atrás de curas das doenças que eles mesmos contraem entre si. E vamos fazer um recap rápido da mesa anterior para a gente ver se consegue chegar em algum ponto hoje ainda. Na última sessão a gente entrou na caverna que anteriormente tinha entrado Angel Valdez e se deparou com um personagem lá amadurado que ofereceu tanto ao Valdez quanto ao Zamanak uma proposta de atravessar um portal e se juntar a ele. Quando os dois recusaram, uma horda de monstros que ali estavam se alimentando do cavalo do Valdez, o saudoso Rumontila, os mortos-vivos se voltaram contra esses dois personagens e ali iniciou o combate. Depois de uma luta que que estava totalmente virada para o lado dos mortos-vivos, a party que havia se juntado ao Hell Valdez decidiu por recuar. Em meio a essa retirada estratégica, Angel Valdez não conseguiu escapar e pereceu no local. Além disso, vimos, quando saímos da caverna, a figura do Romontila com parte do intestino dele à mostra, e como um ato de misericórdia, o Huang executou o animal. E ali acabou a história de Angel Valdez e Romontila. Eu acho que não acabou, na verdade, né? Que ele ficou preso, amaldiçoado como uma sombra, não foi isso? Foi isso aí. Isso. E ele lá está. Que eu me lembro dessa parte quando eu acordei, que eu vi Jefferson narrando um cavalo profano e eu fui lá e matei. Aí ele descreveu que dava pra ver a Teve sombra. coisas piores que o cavalo profano naquela sessão, mas eu não sei se o Jonathan vai lembrar. O destino do Valdez aí foi pior. Foi anterior ainda, né? Enfim, se vocês quiserem saciar essa curiosidade para maiores de 18, tá lá na sessão na íntegra, a anterior passada. Eu queria ver Matheus descrever. É o quê? Não tem nada a ver com isso não. Aí nós rumamos lá pra floresta, né? Depois, né? Isso. Sessão passada. Beleza, só que teve mais coisa, né, pessoal? Que vocês Sim. esqueceram. Não, nós rumamos pra floresta, aí pra encontrar o Arconte, né? A gente procurou ali o melhor caminho pra ir pra lá. E a gente chegou até até o acampamento do Ziriac Roberto. Lá encontramos tudo destruído. A gente fez uma investigação ali. Nessa investigação a gente descobriu que o próprio Arconte executou o Roberto, né? E nós encontramos também vestígios do sacrifício de algumas crianças ali na barraca do Roberto. E a gente foi surpreendido por um ser estranho que estava nos caçando. E esse ser se demonstrou um desafio considerável para nossa parte ali, que conseguiu derrotar ele depois de um bom sufoco. Ele tinha sido contratado para nos eliminar por um tal corvo sem asas, amigo da Elise. O Frederic Dussan. E assim a gente terminou a sessão escapando do bicho e tentando ainda achar o Arconte. Acho que foi Beleza, isso. vocês... Não. Você esqueceu da parte mais importante. Tem um alien agora na tua barriga. Ah, É eu tenho um verdade. alien na minha barriga, é verdade. Tem um alien na sua barriga. Eu fui implantado com um alien. Você foi fecundado. E você vai ser mamãe solo. Não. Eles não tinham junto com ela chá de canela.
Vocês estão na floresta de Alderim, numa clareza cepada ao longe do Roberto de Ziriax, sobre o habitual, e assim como esse cadáver também jaz agora o cadáver de uma criatura pandimensional, uma espécie de caçador pandimensional que tinha um contrato que o Juan se apoderar revelou que alguém não queria que vocês permanecessem com vida, pois há um perigo que vocês representam, e mais algumas informações para aqueles que quiserem examinar. Porque o que vão fazer, pessoal? O Sonryo, ele vê aquela situação lá, depois de ter quase exaurido toda a sua mana, e ele se põe ir num local mais reservado e começa a tocar uma melodia e fica lá reflexivo. Mecanicamente eu não tenho skills para ajudar nessa parte. Beleza, se aproxima de você a Soriel, a elfa que você resgatou, e como você sabia anteriormente, ela se revelou ser uma elfa de uma localidade específica, e ela se aproxima de você e a ficha dela não está completa. Que merda. Mas eu tenho uma noção mais ou menos do que ela tinha. E ela pergunta se você tá bem. Ela se aproxima de você, toca no seu ombro, baixa a cabeça lentamente até você. Ela tem olhos caridosos e gentis quando se dirige a você. A criança está mais afastada, ela se senta, cruza as pernas e fica questionando se você tá bem, se tem alguma coisa que ela possa fazer por você, porque ela sabe como é estar perdida em uma vida cujo destino foi predeterminado. E que ela escutou coisas que talvez com o devido tempo para você possa fazer sentido. Coisas ditas por uma pessoa chamada Zara Fardum em suas várias conversas contra o Roderick de Ferro. E ela pergunta se você conhecia ele já de algum tempo, tinha alguma familiaridade com aqueles indivíduos. Sabe, Soriel, a primeira vez que eu me encontrei com aquele Zara Fardum foi no dia que nós nos encontramos naquela prisão. Mas, apesar disso, o Zara Fardum é um antigo conhecido meu. Eu não sei muito bem como posso explicar isso. Mas, apesar de não termos nos conhecido antes, ele e eu, nós carregamos uma história em comum. O engraçado é que a primeira vez que eu o vi, ele não tinha chifres tão grandes. Seus chifres eram diminutos e ele era muito mais frágil, magro, e também tinha um semblante muito esguio e malicioso, mas ele sempre carregava consigo vários instrumentos musicais. Sempre que eu conseguia ver de relance o que ele estava fazendo dentro de sua mansão, ele estava tentando tocar alguma espécie de canção, uma canção estranha. Você já ouviu alguma música que fosse capaz de recriar a realidade? Não, longe de mim, apenas um simples bardo como eu não chegaria perto de tal façanha. Conte-me mais sobre essa canção. Eu ouvi por alto, eu não entendi em que idioma necessariamente ele falava, mas ele falava com as chamas de uma lareira, e as chamas elas mudavam de cor constantemente, mas eu tive a impressão que algo respondia, algo estava muito irritado com a ausência de algo ou alguém chamado Goldstein. Pera, se escreve como ouro mesmo? Sim. Tá. Massa de ouro. Deixa eu colocar aqui.
Dizem que esse indivíduo, não sei ao certo, ele aparentemente era um associado do Zara Fardum, mas ele era responsável por alguma espécie de projeto e ao mesmo tempo ele confeccionava instrumentos musicais. Eu não sei dizer o que significa isso em detalhe, mas eu só escutei basicamente algo nesses moldes e sempre havia muitas referências a recriar a realidade ou abrir caminhos de uma realidade possível. Eu não sei se música é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas depois de tê-lo conhecido, eu me questiono dessas possibilidades. Em Tatton Snow, a música não é mágica. Mágica é mágica. Bem, existem formas distintas de mágica. A música pode ser uma. O que você chama de mágica, para alguns, pode ser uma melodia. E a sua conjuração seria apenas você cantando ela de uma forma diferente. Eu me lembro especificamente de uma partitura com uma espécie de símbolo, algo como se fosse um cajado com uma serpente. Eu nunca vi esse símbolo antes. Eu não saberia do que se trata, mas era uma cobra com asas e um cajado entre ela. E alguma espécie de projeto campeão da colina, algo do gênero. Isso, espero poder ajudar com essas informações. De fato, bastante preciosas essas informações. Deixe-me só conferir. Esse é o símbolo que você viu? Aí eu desenharei o símbolo que tem na minha cervical. Ela, sim, é esse mesmo. Esse símbolo. Só que ele estava rodeado por alguma espécie de linguagem rúnica. Linguagem dos anões. O Roderick, ele constantemente lia em volta e perguntava se funcionaria da forma como Zara Fardum queria. Mas ele dizia: as sementes não estão prontas. A maioria das sementes ainda não está pronta para germinar. E boa parte da safra passada foi descartada. Eu não sei se isso significa alguma coisa. Bem, realmente eu não tenho conhecimento em relação a essas sementes. Apenas posso especular o que sejam, mas por hora, obrigado pelas informações. Elas foram de muita utilidade para mim, Soriel. Eu não sei se sou capaz de ter lá ajudado, mas tanto eu como a criança também servimos na mansão. Talvez no momento adequado você possa se dirigir a ela. Ela não fala com estranhos, mas algo me diz que você talvez seja capaz de chegar em mais informações que Josiel é capaz de revelar. Tudo bem. Peraí, essa mansão aí que ela falou, que mansão é essa? Hã? Que mansão é essa? A mansão do Zara Fardum. Ah, Você tá, invadiu. certo. Beleza. Fechou. Beleza. Aí ela... Tu anotou aí que tem um tal de Goldstein. Pode tentar procurar Sim. esse cara. Ele tá perdido, ele tá desaparecido. E algumas informações aí que talvez sejam contundentes para que você está procurando. E no mais, vocês veem lá o Zamanak, ele começa a se sentir muito enjoado. Ele começa a sentir uma pressão estranha no corpo dele, como se algo estivesse redirecionando o corpo dele para outras partes do corpo. E ele simplesmente começa a suar muito, tá? Ele tá muito suado. Ele começa a cambalear um pouco, a visão dele fica mais turva. Ele já estava doente de ter contato com fezes e ambientes insalubres, e agora ele tá pior do que quando ele estava naquele outro momento. Vocês veem que ele tá bem debilitado assim.
até o momento que ele leva as mãos à boca e através das frestas dos dedos vaza um vômito assim, um vômito meio avermelhado, e ele começa a sentir um mal-estar tremendo. E vocês recordam da luta, e ele simplesmente começa a cambalear, tocar num tronco de uma árvore, ele anda um pouco, quando vocês ele tá engatinhando já no chão assim, ele tão debilitado. Eu grito, Zamanak, espere um pouco, você não está muito bem. Eu estou mesmo. Sente aqui. Tem algo aqui, parece no meu estômago ou no meu peito. Algo muito estranho. Deixe-me ver. Cara, quando o Zamanak abre o que você vê através de uma fresta do ombro até o peito dele assim, atravessando o mamilo, um calombo do tamanho de um ovo de galinha assim, se movimentando dentro do peito dele, tá ligado? Se mexendo assim e indo até o estômago, e aí desaparece. Bom, tem alguma coisa viva dentro de você e acho que precisamos removê-la. Mas não sei se suportará a dor. Mais do que eu já estou suportando. Calma. Pegue aqui. Eu dou a katana. Zamanak Se tiver que me abrir, me abra. Pronto assim, um nó nas tripas, tremendo, assim, como se as tripas já estivessem dissolvidas em ácido. Ah, maldito! Tenta começa a arranhar a barriga dele, assim, como que quisesse tirar o bicho com as próprias unhas, assim. Eu pergunto, Huang, você sabe alguma erva que dê para encontrar aqui nessa floresta que sirva de dessensibilizante, anestésico, alguma coisa desse tipo? Falasse foi o Wang, isso? 4,20 aí. Só conseguiria achar de 4,20 essa erva. Bem, minha cara Elise, eu não tenho conhecimentos sobre esse tipo disso. É o que eu ia dizer, manda aí puxar uma cara pra ele ver se vai ficar vivo. Mas. Peraí, eu não peguei o talento, Não. então deixa pra lá. Que bom. Não consigo pensar em nada. Bom, vamos ter que fazer um fogo para esterilizar as lâminas. Como Eu assim, olho pra Elise? Você situação. quer que enfiemos as lâminas na barriga do Zamanak? Mas tipo, é superficial, aí depois um pouco menos superficial, e assim a gente vai até chegar lá. Não é atravessar que nem vocês fazem com o restante do pessoal, não. Uma cebola. O Sonrinho vai se aproximando dessa situação aí. E ele diz: talvez não seja uma erva que você procura, mas álcool geralmente costuma funcionar nessas situações. Você tem? Ah, não. Eu sou um bárbaro pobre. Não tenho dinheiro para tais prazeres. E aquela bebida que você roubou lá do bar do demônio? Eu tive que usar na mansão. Sabe aquela explosão que tivemos na mansão do Zara Faradun? Pois é. Que coisa. Bom, eu não tenho álcool. Tirem esse bicho daqui! Vou preparar o fogo, Zamanak. Eu tenho uma lâmina perfeita pra isso. Uma lâmina que pode ajudar. Ah, tá. A lâmina que pode ajudar a salvar a vida do Zamanak. Eu puxo aquela adaga. Essa adaga tá mais nojenta do que tudo. Não, eu limpei ela. Ela tá comigo? Aquela adaga assim que o cabo é puro demôniozinho um em cima do outro, assim, cara. Eu entrego na mão da Elise aí. Use essa adaga, Elise. Ela já foi utilizada anteriormente por mim para fazer o bem a outra pessoa. Dá pra sentir corrupção na faca, Jefferson? Não. Sim. Eu pego a faca e taco o mais longe possível. Eu olho pra ela, eu vejo mais ou menos na direção que Quando ela... você toca Isso aqui, no cabo pega da isso faca, aqui. quando você toca no cabo da faca, você sente que a faca ela tá começando a ganhar alguma espécie de propriedade mágica a partir da absorção de um tipo bem específico de corrupção. Eu chamo E ela aí, de volta. quando você toca no cabo da faca assim e você joga ela numa árvore assim,
tipo, sacode ela pra longe de você, sua mão tá fumegando, assim, como se fosse uma espécie de... Você tivesse colocado a mão dentro de ácido e tirado, tá ligado? Ela tá fumegando, assim, sua mão, e quando você joga a faca, ela fica numa pequena árvore, a árvore simplesmente começa a murchar. Eita, Pronto. nós. Agora eu tenho que me preocupar. Será que minha mão vai cair? Muito obrigado, Juan. Muito obrigado. Não, a sua mão não vai cair. Eu só quis fazer um pequeno teste. Pelo visto. Lucas, falando em teste, o Huang vai ter que rolar um teste de esoterismo, porque... Enfim, rola aí. Peraí, deixa Você eu deve- terminar essa frase ou antes? Você que sabe. Eu falo, ela só queria fazer algo. Eu vou me preparar caso seja necessário, minha cara Elise, para agir caso. Eu não sei o que está acontecendo com Eu vou preparar o ambiente. ele. Eu vou andando até a faca. Faz a rolagem aí enquanto tá falando com a Elise. Eita. Eu vou chegar Sim, perto eu- do Zamanak e vou ficar Beleza, você... batendo na cabeça dele como se ele fosse um pet. Cara, você eu tiro. frear o que parece ser várias veias que estão se comprimindo a parte das suas têmporas, Huang. Vocês veem assim, enquanto você tá falando com a Elise, você fala, eu vou me preparar para... Aí, começa a dar uma pulsação intensa nas suas têmporas, assim. Sua cabeça começa a pulsar, uma dor de cabeça tremenda que parece que vai rachar o seu crânio. Você começa a esguichar sangue pelas suas narinas. A Elise olha pra você assim de pronto. Mais um que cai enfermo, doente. Só que diferente do Zamanak, que ela viu um corpo estranho se movendo a partir do subcutâneo dele e desaparecendo em meio ao seu tórax, você vê o que parece ser uma pequena membrana se abrindo na testa do Huang. Um olho se forma, e esse olho, exatamente igual ao olho arcano, o olho holístico que o Huang tem, ele se manifesta no centro da testa do Huang, assim, e começa a olhar em todas as direções. E o Huang começa a sentir a cabeça dele pulsando como se ela fosse explodir. Meu Deus do céu. O Sorrion ele só aponta e diz: Isso é normal, Elise? Eu já perdi o conceito de normal há muito tempo, Sorrião. Eu também. Eu acho que essas nossas companhias não estão ajudando muito nesse senso também. Exatamente. Mas ele parece estar suportando, seja lá o que está acontecendo com ele. Eu acho que eu sei como resolver o caso dele. Eu vou, pego uma bandagem e boto cobrindo o olho. Pronto. Assim eu não vejo esse olho e isso me deixa um pouco melhor. Matheus, tu tem ocultismo? Tenho. Treinado Beleza. ainda. Pode rolar. Mas não quer dizer que eu seja bom. Eu posso fazer um teste de ocultismo pra entender o que é isso? Nossa senhora. 12. Pera, não diga. Peraí, eu tenho ocultismo, é bom. Eu posso fazer um teste de ocultismo? Não, você já fez com Não. esoterismo. Ele era específico para esoterismo, mas o substituto dele era ocultismo. Ok. Eu vou gastar um Hero Point. Beleza. Ocultismo, vai. Nossa, mais um. Ai, melhorou. Beleza. Tu vai rerolar? Tu tem 2, né? Tem o do coisa e do normal, né? Pera aí. Eu tava com 2 antes. Aí eu ganho um por causa do resumo. Ganhou com todo o resumo. Ah, então eu vou gastar. Aí eu fico com 1. Vai, ocultismo. 16. Nossa, mas tá ruim, viu? Beleza. Em vez de nos seus pés se abrirem os portões de inferno, na sua frente você vê um portão, ou mais especificamente uma porta de madeira ornada com símbolos chineses, dois demônios protetores, daqueles de
templos shintoístas, e um símbolo, um kanji, assim, de universo nessa porta. Você se pergunta se apenas você está olhando essa porta, mas a parte das frechas dela está saindo fumaça negra. Você toca no ombro do Huang e você vê que a porta começa a vibrar nas costas dele. Você vê que ele começa a ser puxado para aquela porta à medida que você começa a selar aquele olho com a faixa, como se fosse uma espécie de enfermidade. O olho começa a queimar a faixa e o Huang, ele simplesmente, a porta se abre e ele é puxado de uma vez só para essa porta. Quando ele atravessa essa porta como se fosse um puxo telequinético, tá ligado? Um empuxo de telecinese, um empuxo gravitacional que você usa normalmente para puxar as coisas. Algo tá puxando ele através dessa porta de ornamentos chineses e protegidos, e você vê que algo tá sugando o Huang para dentro. E a questão é, só você vê isso, só você tá vendo isso. Para os outros, é como se o Huang, ele simplesmente tivesse congelado, ele tá parado assim. Certo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vejo que ele tá sendo puxado para esse portão. Eu vou fechar o portão com o meu... Não, na verdade isso aqui só puxa, não tem como empurrar. Já sei, eu vou usar a Telekinetic Project para empurrar o ar em direção à porta para fechá-la, como se fosse a força. Pode ser? Aqui não seria muito possível. Então eu vou tentar puxar o Huang. Eu não tenho como... Beleza, como se fosse uma espécie de armadilha, algo que está atrelado a algo que o Huang carrega consigo, começa a puxar ele como se fosse uma espécie de anzol, um empuxo, uma força tremenda em direção a essa porta, né? Do outro lado da porta, lá no final, você vê uma mão, assim, como se fosse fazendo um force push, fazendo um force, como é que eu posso dizer? Um force attractive, assim, puxando o Huang assim através da porta. Eu percebi que tem essa coisa, esse foco nele. Um foco, um ponto focal. Eu vou procurar esse ponto focal e vou tentar separar do corpo dele. É o que esse ponto focal? Tô vasculhando. É o próprio Huang. Putz, pra eu separá-lo dele mesmo, aí não tem como. Aí o Huang, ele começa a ser tragado, como ele falhou no teste, ele é porta assim, ou você vê um ímpeto como quase se ele estivesse sendo arrastado, assim, ele segura no portal da porta, ele tenta resistir, as garras de Hobgoblin dele rasgam ainda, o que parece ser o assoalho da porta, e ele começa a despencar, cair. Uma ação. Ele tá entrando na porta, tá segurando, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô com poucos spells, mas vai ser o suficiente. Eu vou pegar aquele símbolo que fecha dimensões, certo? Vou jogar pra trás, vou dizer, peguem, e vou usar o Huang de step, qual é o nome de step? De degrau, e vou entrar junto também nesse portão. Essa porcaria, eu não faço ideia do que é, mas é muito interessante. Saiu e pulo dentro. Cara, do nada, a Elise tá olhando pro Huang e pra o Sonryon. A Soriel tá assim próximo do Sonryon, e do nada o Sonryon, ele fica com os olhos completamente brancos, os olhos dele se reviram assim pra trás, ele começa a espumar pela boca como se fosse uma espécie de convulsão, e ele despenca. Quando ele despenca, a Soriel pega ele antes de cair. Já o Huang parece que virou uma estátua. Ele tá completamente parado, sólido, assim, ele parou de falar, ele parou de se mover, ele parou de respirar. Vocês veem isso aí e tal, aquele olho brilhando em uma energia azul,
assim e tal. E a única coisa que vocês veem é isso. E enquanto isso, tá o Zamanak lá gritando. E a gente encerra a sessão de hoje com essa furdúncia, essa confusão. E espero vocês na próxima. E é isso aí, pessoal. Até lá. Alô. Valeu! Valeu.